Olá, queridos e amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um Betel Dominical Adultos. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e com muita alegria, juntos nós vamos começar mais um trimestre. Nós iniciaremos o quarto trimestre de 2023, o último deste ano. E eu tenho certeza que neste trimestre Deus vai nos abençoar. Eu quero já desafiar você, professor, você aluno, a estar participando neste último trimestre de uma forma que você nunca participou. Estando presente, comparecendo, para que você e sua família sejam edificados por Deus. E eu tenho certeza, você do norte, do sul, do leste, do oeste, onde você estiver, Deus tem algo a tratar nesse trimestre e, sem dúvidas, você sairá revestido, forte e preparado. Nós estaremos tratando, neste trimestre, a terceira epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor, fortalecendo os laços da fraternidade cristã e proclamando arrependimento, justiça e fidelidade a Deus. O nosso querido amigo e comentarista, pastor Alex de Melo Cardoso, é presidente das Assembleias de Deus ali em Parque Esplanada, Adebras Parque Esplanada, mestre em teologia pelo Centro Universitário Fatecamp, jornalista, membro do Conselho de Jornalistas do Brasil e também da Associação Paulista de Imprensa, escritor premiado, conferencista internacional e autor de mais de 15 livros. Neste trimestre, nós estaremos estudando esta terceira carta do apóstolo João com muito afinco. Ela possui apenas 15 versículos. A epístola é personalíssima, foi endereçada ao presbítero Gaio. Outros dois personagens que são mencionados aqui. O apóstolo João vai nos falar na epístola que existem comparações e esses comportamentos revelam caráteres de obreiros, e esses caráteres baseados pelo obreiro Gaio, Demétrio e Diótrefes. As 14 lições que estudaremos abordarão assuntos relevantes, como andar na verdade, servir o próximo, ter um exercício ministerial cristão, a liderança saudável, atributos de um discípulo verdadeiro de Cristo, algumas características dos discípulos, entre outros. Que o Espírito Santo de Deus possa nos capacitar, nos conduzir e esclarecer acerca deste importante livro. A lição que nós iniciaremos este trimestre nos fala, a lição de número 1, que será ministrada neste domingo, dia 1º de outubro, e o tema é: o verdadeiro discípulo anda na verdade. Vamos iniciar então. Se você tiver aí um papel, uma caneta, a sua revista nas mãos e a Bíblia Sagrada, está garantido que você aprenderá muito. Texto áureo nos diz: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Como andas na verdade? Terceira epístola de João, versículo de número 3. A verdade aplicada nos ensina que nossa conduta em todas as áreas deve refletir o comportamento pessoal, a palavra da verdade que recebemos. E antes de irmos para os nossos objetivos da lição, eu quero aqui muito pedir a você, querido amigo, amiga, professor e aluno, se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe os nossos vídeos, comente e, sem dúvidas, você ajudará a chegarmos na marca dos 100K. Nós também teremos o enorme prazer de te manter informado, em fazer você desfrutar daquilo que Deus, obviamente, já preparou e já tem certo para aqueles que são fiéis e amam conhecer a palavra de Deus. Os objetivos dessa lição compreendem mostrar quem anda na verdade, anda em santidade. Também vamos falar sobre ressaltar a importância de falar a verdade e revelar os padrões de Deus recomendados aos seus discípulos. Usaremos como texto de referência João
capítulo de número 17, versículos de número 15 ao 21. Você pode ler na sua casa para que possamos ganhar tempo, mas aqui nós estaremos juntos esboçando a lição com vocês, falando primeiro sobre João, Gaio e Demétrios e Diótrefes. Segundo, o que anda, ou o que é a verdade. E terceiro, o poder de um autêntico discípulo. Antes de iniciarmos, eu queria orar por você, orar por sua casa. E o motivo da oração desta semana é: ore para que os discípulos de Cristo valorizem a verdade e vivam nela e por ela. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, graças nós te damos neste momento, enquanto muitos, Senhor, estão nos assistindo de todas as regiões, possuindo as suas necessidades, e nós queremos, Senhor, nesse trimestre que inicia-se, preparar os nossos corações para, Senhor, sermos verdadeiramente discípulos de Ti, andando na verdade, na santidade, possuindo um caráter, Senhor, que converse com o Teu Espírito Santo e que revele de fato o que precisamos. Pedimos a Tua bênção, pedimos, Senhor, a Tua graça e que o Senhor possa fortalecer-nos nesta lição à medida e à proporção do que tanto precisamos. Em o nome de Jesus lhe agradecemos. Amém e graças a Deus. Se você desejar também estender o conhecimento, nós temos à disposição o livro de apoio. Este livro de apoio é uma ferramenta imbatível para ajudá-lo a descobrir um pouco mais do que não conseguimos colocar nas páginas da revista. Não há espaço para tanto conhecimento. Portanto, esse livro nos ajuda a descobrirmos elementos e endossarmos aos nossos estudos. Esse livro de apoio revela caráteres e também posturas, não só de um obreiro, mas de alguém que exerce uma liderança ou um cargo na instituição onde você frequenta. Que Deus possa te abençoar e juntos vamos aprender nesse trimestre. A verdade é um termo mais destacado, a verdade em si é o termo mais destacado no livro de João. É citado por Jesus ao falar sobre unidade e santidade. Esse caráter é exaltado por João na vida de Gaio e de Demétrio também. Em contraponto, o engano produzido por Diótrefes, ele equipara-se essas duas posturas e traz-nos lições importantíssimas, revelando então o ponto de partida de nossa lição, que é: Deus nos chamou para viver na verdade. E para que possamos juntos aprendermos isto, eu gostaria de convidar o nosso querido pastor Marcos Santana para comentar sobre o primeiro tópico. Pastor Marcos, é com o senhor falando sobre João, Gaio, Demétrios e Diótrefes. A paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, os nossos irmãos. Estamos iniciando o último trimestre deste ano. A revista Betel Dominical para os adultos está baseada na terceira epístola de João. E os irmãos poderão verificar que a ênfase ao longo deste trimestre é o verdadeiro discipulado. Trata-se de uma carta bastante pessoal. É muito semelhante, nesse aspecto, à carta de Paulo a Filemon. Considerando o texto no grego, é a carta mais curta de todas. Terceira de João nos apresenta também um pequeno vislumbre
de certas condições que existiam em uma igreja local no tempo de João. Uma igreja local como tantas outras, inclusive nos nossos dias também. Uma igreja local com suas virtudes e também com seus defeitos. A título de introdução, é importante enfatizarmos que no processo do discipulado, nós podemos constatar que na igreja visível há pessoas que agregam, há pessoas que ajudam, há pessoas que estão ali dispostas, atuantes, mas também há aqueles que procuram causar divisões e são indiferentes. Isso era uma realidade ainda no tempo dos apóstolos e continua sendo hoje, e assim como ao longo da história. Assim, vamos ao tópico 1. João, Gaio, Demétrio e Diótrefes. Os irmãos podem verificar que o foco deste tópico será uma apresentação dos 4 personagens envolvidos na terceira epístola de João. O próprio apóstolo João, Gaio, Demétrio e Diótrefes. Deixo para os irmãos uma sugestão. Por se tratar de um trimestre com foco no discipulado, nesse tópico nós podemos enfatizar que o discipulado ele envolve uma experiência pessoal da pessoa com Deus, conteúdo, que no caso são as verdades que nós encontramos na palavra de Deus, e também referenciais ao longo da nossa caminhada no discipulado. Então, esse tópico foca principalmente esse aspecto de referenciais. Subtópico 1.1, João, visando contribuir, irmãos, no estudo e na exposição deste tópico, além do texto da lição, que já apresenta alguns aspectos sobre o apóstolo João, nós apresentamos agora as seguintes informações sobre João. Em primeiro lugar, possivelmente essa carta ela foi escrita em Éfeso, conforme a tradição que chegou até nós, no fim do século I, aproximadamente entre 90 e 95 depois de Cristo. Segundo, é importante observarmos que não menciona o seu nome, nem mesmo o seu apostolado. Era o último apóstolo vivo naquele tempo. Terceiro ponto, junto com Tiago, o seu irmão, João foi identificado como filho do trovão. Nós vamos encontrar em Marcos, capítulo 3, versículo 17. Lições que podemos compartilhar com a classe ou até mesmo extrair para nós mesmos sobre o apóstolo João. Eu quero destacar aqui estas lições. Perseverança, é um verdadeiro exemplo de perseverança. Humildade, o fato dele não mencionar o seu nome e como ele tratava os irmãos. E firmeza e convicção. Nós vamos encontrar isso principalmente nas suas 3 cartas. Ele demonstrou ser uma pessoa que tinha muita firmeza e convicção acerca da verdade do Evangelho. Subtópico 1.2, Gaio e Demétrio. Gaio, uma adaptação do latim Gaius, que apresenta uma variante de Caio, ou seja, significa estou alegre. Há vários homens no Novo Testamento com o nome de Gaio. Nós vamos ver Gaio de Corinto, Gaio da Macedônia
Gaio de Derbe. Não deixem de ver nos slides de apoio as referências bíblicas sobre isso. Não é possível afirmarmos se o destinatário dessa terceira epístola de João foi um desses três mencionados anteriormente. Lições para o discipulado, a partir da reflexão sobre Gaio, que nós encontramos na terceira de João. Primeira lição: Gaio demonstrou ser um homem convicto. Irmãos, diante do exemplo negativo de Diótrefes, nós vemos que Gaio, ele continuava cooperando com a verdade. Mostrou assim convicção sobre a verdade do Evangelho. Segundo, fidelidade. Ele mostrou ser uma pessoa fiel, lembrando que é uma questão de caráter, lembrando que é uma característica do caráter transformado, a fidelidade. E terceiro, um bom testemunho, ou seja, um referencial digno de ser pontuado quando estamos falando de discipulado, porque foi o próprio apóstolo João que deu testemunho a esse respeito sobre Gaio. Segundo, Demétrio. O significado desse nome pertence a Deméter. No grego, refere-se a uma deusa pagã, uma deusa da agricultura. É interessante, quando eu estava estudando sobre isso, que me veio à mente o seguinte: apesar dele ter um nome ligado à divindade pagã, ao paganismo, mas um dia a graça salvadora em Cristo Jesus o alcançou. E agora ele pertence a Jesus, mesmo ele sendo chamado de Demétrio. É possível que ele fosse um missionário itinerante e que estivesse precisando de hospedagem enquanto evangelizava aquela região. Assim, alguns comentaristas consideram a possibilidade dele ser o portador desta epístola de João, justamente como se fosse uma carta de recomendação à igreja ali localizada para que o hospedasse enquanto ele realizava o seu trabalho. Lições para o discipulado a partir do estudo de Demétrio. O passado no pecado não impede que um dia a vida seja transformada com a manifestação da graça de Deus. Demétrio é um exemplo disso. Bom testemunho. Também o apóstolo João, ele registra isso. E comprometido com a proclamação da verdade. São três aspectos que precisam fazer parte da nossa vida ao longo do processo do discipulado. E por último, 1.3, Diótrefes. Esse nome significa educado ou nutrido por Júpiter. Irmãos, pela influência que nós percebemos que ele tinha na igreja local, nós podemos dizer que um dia ocorreu a conversão de Diótrefes. Ele ouviu a pregação do Evangelho. Cremos que um dia ele fez a sua pública confissão de fé em Cristo. Mas ele parece que, ao longo dos anos, alcançou uma posição de liderança. E agora? Agora nós vemos Diótrefes procurando ter a primazia. Ele se recusa a respeitar a autoridade do apóstolo João. Ele espalha boatos maldosos contra a liderança e demonstra atitude de contencioso, maldizente e vaidoso. Lições para o discipulado a partir da vida de Diótrefes. John Stott, escrevendo seu comentário, ele pontuou: a vaidade pessoal ainda está na raiz da maioria das dissensões em toda igreja local hoje. E, segunda lição,
na igreja visível, sempre teremos maus e bons exemplos. A partir dessa realidade, continua atual a recomendação do apóstolo João, versículo 11 da terceira epístola de João. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Irmãos, esse siga o bem é como se João estivesse dizendo, não imites o mal, mas imites o bem. Ou seja, é aquele aspecto de referencial que nós pontuamos na introdução. Que o Espírito Santo nos ajude ao longo desse trimestre, que possamos perseverar no processo de discipulado, no aperfeiçoamento, até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Para a glória de Deus. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana. E ele nos ensinou o que temos por precioso é o que marcará o nosso caráter e o que passaremos adiante. Um discípulo é reconhecido, bem ou mal, por aquilo que está evidenciado na sua vida. No caso de Gaio e de Demétrio, era verdade. Agora vamos ao segundo tópico e com muita alegria para comentar o que é a verdade, querido pastor William Barros, seja bem-vindo. Vamos comentar e descobrir qual é a verdade e o que é a verdade. A paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo e pastor Marcos Santana, e a todos vocês, queridos irmãos, estão conosco aqui para mais um início de trimestre. Eu quero aproveitar aqui inicialmente e só fazer um anúncio rapidinho aqui. Neste final de semana, dia 29 de setembro, dia 30 e dia 1º de outubro, ou seja, sexta, sábado e domingo, nós estaremos na aprazível cidade de Ubá, Minas Gerais, na Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, na sede do nosso ministério lá, com o querido pastor Raimundo. E na liderança do evento estará o filho dele, pastor Marcelo. Nós estaremos num grande evento, numa grande escola bíblica nesses 3 dias, na sexta, no sábado, no domingo pela manhã. E nós vamos estar pregando no domingo à noite. Então você da região não pode perder, não pode ficar de fora. Vamos todo mundo lá, você da região aí, vamos para o bar. Vai ser um evento ímpar. Eu estou indo com uma palavra de Deus para a sua vida, para ministrar uma escola bíblica. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas no seu chamado, na sua caminhada e no seu ministério. Tá? Então, todo mundo lá. Meus irmãos, depois de tudo que já trouxe para nós o pastor Marcos Santana, no nosso tópico primeiro, nesse trimestre, estudando sobre a terceira epístola de João, os 15 versículos dessa epístola que vão nos ensinar tantas lições preciosas, o pastor Marcos Santana já introduziu os personagens principais aqui dessa epístola. João, Gaio, Demétrio e Diótrefes. Ele já abordou sobre os 3 aqui no tópico primeiro, no tópico 1.1 sobre João, no tópico 1.2 quem foi Gaio e Demétrio, e finalmente no tópico 1.3 quem foi Diótrefes. E aí, finalmente no nosso tópico 2, a gente vai acabar entrando aqui mais detidamente no texto, nessa epístola de apenas versículos, não chega a ter capítulos. E nós vamos aprender aqui uma lição muito preciosa aqui, muito importante para a nossa edificação, sobre o que é a verdade. Essa é uma pergunta que eu diria que é uma sine qua non, ou seja, uma condição indispensável para a vida, entender o que é a verdade, seguir a verdade, obedecer a verdade, viver a verdade. Olha, é interessante que essa palavra tem uma importância tão grande nessa pequena epístola que ela vai aparecer em todos os 15 versículos dela 5 vezes. Ela vai aparecer nada mais do que 5 vezes. A palavra verdade aparece 5 vezes na carta de João, na terceira epístola. E mostrando que essa palavra é a tônica da vida cristã e a tônica da mensagem de João nessa carta, nessa epístola. É interessante que, sobre a verdade, nós vemos muitas visões diferentes. Por exemplo, na filosofia, segundo a filosofia, por exemplo, Platão e Aristóteles acreditavam o seguinte, abre aspas,
que a verdade é a exata correspondência de um enunciado com a realidade da coisa por ele referida. Ou seja, a verdade para eles era basicamente o correspondente daquilo que se diz, ou seja, se comprova aquilo que se pensou. Agora, é interessante que eles também vão definir na filosofia a verdade como a ausência da mentira. E mais propriamente dito, nesse tempo pós-moderno, a verdade tomou um caminho hoje dentro da filosofia, dentro da sociologia, dentro da ideia de relativismo. Ou seja, a verdade hoje é relativa, é pessoal, depende da visão específica que alguém tem do mundo. Então, hoje tudo pode ser verdade, como tudo pode ser mentira, depende do ponto de vista de cada um. Essa é a visão que norteia a sociedade de uma forma geral. Porém, a Bíblia vai nos ensinar que Jesus é a verdade. Ou seja, não existe uma verdade puramente relativa que depende do ponto de vista. Não, existe um padrão de verdade. Jesus é a referência maior, é o padrão de verdade. Ou seja, Jesus é o nosso padrão de verdade. Ou seja, a verdade não é abstrata, a verdade é uma pessoa. A Bíblia vai dizer em João 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então vejam que Jesus é a verdade. A verdade é uma pessoa. E mais do que isso, a verdade também, além de ser um padrão absoluto, a verdade também é um conceito absoluto. Porque em João 17, versículo 17, a Bíblia vai nos ensinar, Jesus vai dizer que a palavra de Deus é a verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, irmãos, diferente dos conceitos mundanos, nós entendemos pela Bíblia que Jesus é a verdade. E o que ele fala, a sua palavra, é a verdade absoluta. Então temos um padrão e temos um conceito definido de verdade. Significa dizer que quanto mais uma pessoa se afasta de Deus, quanto mais uma pessoa se afasta dos princípios da Bíblia, mais longe ela fica da verdade. Mais é absorvida pelos perigos do lamaçal das possibilidades, do relativismo, ela fica à mercê. Quanto mais perto de Jesus, mais perto da luz e da verdadeira essência da vida. Nós vamos entender ainda na lição de hoje que nós devemos praticar 3 coisas. Nós devemos andar na verdade, já que já aprendemos que Jesus é o nosso padrão de verdade e de que a palavra de Deus é o nosso conceito absoluto de verdade, nós devemos então andar na verdade. Segundo, devemos defender a verdade. E terceiro, devemos amar a verdade. Quando nós entendemos que devemos andar na verdade, esse andar aqui é literal. Ou seja, tudo que fizermos, tudo que praticarmos, precisa ser o quê? Andando na verdade. O nosso autor vai mostrar que nós devemos ter muito cuidado, porque o diabo é o pai da mentira. E aqui eu faço uma pergunta muito objetiva para vocês dentro disso, que é a seguinte: os nossos hábitos, as nossas práticas demonstram que vivemos a verdade? O que nós praticamos, quando alguém confere, quando alguém vê o que nós fazemos, ou quando nós observamos nossa prática diária, é verdade o que nós vivemos? É a mesma verdade que professamos? É a mesma verdade que dizemos crer? O que nós fazemos condiz com isso? A segunda pergunta em cima disso seria a seguinte: o que nós fazemos, a nossa vida, nosso estilo de vida, nosso caráter de vida é confiável? As pessoas podem confiar em nós? Já lidou com pessoas que você fica assim, será que isso é verdade mesmo? E não é o caso de você estar lidando com uma pessoa que você nunca viu na vida. Às vezes é o caso de você estar lidando com pessoas que você conhece. Fala a verdade, ou não é desagradável quando você lida com alguém que você fica assim, será que isso é verdade que essa pessoa está falando? Será que o fulano está falando a verdade ou está falando mentira? Porque você já pegou essa pessoa várias vezes mentindo. Então nós devemos andar na verdade. Evangelho é novidade de vida. Se você vivia no pecado, se você vivia na mentira, se você praticava o engano, você precisa agora viver na verdade. A segunda coisa, nós, além de andarmos na verdade, nós devemos defender a verdade. E aqui nós vemos o papel apologético da igreja. E eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes em relação a isso. Quais?
Eu vou mostrar a vocês. Primeiro, nós não podemos, irmãos, ser tímidos. Nós não podemos, irmãos, nos omitir quando tivermos a oportunidade de mostrar o porquê da nossa fé, o que cremos. Nós temos que tomar cuidado hoje, que com essa ideia hoje política de que tudo é polarização, eu quero mostrar para os irmãos que polarização sempre houve. Porque desde a história da humanidade, há luz e há trevas, ao mal e ao bem, ao certo e ao errado, há o caminho do inferno e o caminho do céu. Então, de uma certa forma, essa polarização sempre existiu desde que o homem foi criado e pecou. Então, há o caminho que leva para o abismo, para o inferno, e é o caminho que leva para o céu. Então, nós não podemos, irmãos, viver a vida, claro, numa política. Viver o evangelho como se o evangelho fosse uma política. O tempo todo discutindo o evangelho, brigando o evangelho. Essa não é a função da igreja. Já existem as pessoas que são voltadas para a área política para que se dediquem a isso. No nosso caso, nós não estamos aqui para transformar o evangelho numa politicagem e viver a vida toda brigando por causa de conceitos e princípios. O que nós não podemos, por outro lado, fazer é nos omitir. Não, eu vou falar aqui, mas o pessoal vai chatear. Não, eu vou me negar a fazer o que eles estão fazendo, vai achar que é porque eu sou crente, eu sou diferente. Irmão, nós não podemos nos omitir. Nós não podemos omitir. Os nossos princípios são inegociáveis. Nossos valores são inegociáveis. Nós não podemos abrir brecha ou abrir um jeitinho brasileiro, entre aspas, ou uma concessão, porque é errado, mas eu vou chatear os outros, eu vou ser o diferente da turma. Irmãos, você imagina Daniel, se Daniel tivesse pensado assim, tá todo mundo comendo manjar do rei e todo mundo bebendo o vinho que o rei bebe. Daniel olhou e falou assim, eu não vou comer, eu não vou beber. Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Daniel disse, eu não vou comer. Daniel fez um propósito e logo foi seguido por mais 3, Ananias, Misael e Azarias, que também não aceitaram se contaminar. Ou seja, quando você decide o certo, quando você se posiciona diante da verdade, quando você se posiciona diante do erro, diante do pecado, haverá pessoas que podem criticar, zombar da sua fé, mas haverá aqueles que vão seguir, que vão ver em você um farol de luz. É a hora que você deixa de ser simplesmente uma pessoa e você passa a se tornar uma referência. Uma referência. Quando alguém pensa em casamento, lembra de você. Quando lembra de casamento abençoado, lembra de você. Quando pensa em filhos abençoados, olha como você educou seus filhos. Quando começa a pensar em pessoas que têm, por exemplo, uma boa posição social ou econômica, financeira, mas são fiéis e dependentes de Deus, lembra de você. Você começa a se tornar uma referência, as pessoas começam a ver você como um exemplo. Então, querido, não se omita, não se esconda, não fique calado quando sua fé for necessário mostrar em quem você crê e nos valores e princípios que você defende. Não se omita, não seja tímido, não deixe de se posicionar, porque, irmãos, quando uma pessoa não se posiciona ao lado da verdade, não é que ela não se posicionou. Na verdade, ela já tomou uma posição do lado da mentira. E eu finalizo as minhas palavras aqui, mostrando a vocês o nosso último ponto. Nós devemos amar a verdade. Olha que coisa linda. Eu faço questão de ler aqui o que está escrito. João era conhecido como o apóstolo do amor. Em sua terceira carta, ele demonstra amar a verdade e se alega com Gaio e Demétrio, que andam na verdade. Então, irmãos, que essa possa ser uma alegria em nossos corações. Poder amar a verdade, poder ver o privilégio que é a vida cristã, o privilégio que é poder viver em novidade de vida, o privilégio que é poder ser parecido com Jesus. Eu te convido na aula de hoje, a quando terminar essa aula, poder alguém olhar para você e dizer que você parece um pouco mais com Jesus depois desse dia. Que Deus abençoe você, que você possa dizer isso para os seus alunos e no final dessa aula, cada um deles possa parecer mais com Jesus, já que agora vivem na verdade. Jesus é a verdade e a sua palavra é a verdade. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Querido pastor William Barros, muito obrigado pela explanação. O senhor ensinou que o verdadeiro discípulo de Cristo deve conhecer, pregar, viver, defender e amar a verdade, mas
que um valor. A verdade é um atributo de Deus. Vamos então ao terceiro tópico e falaremos sobre o poder de um autêntico discípulo. O poder de um autêntico discípulo está relacionado 100% à palavra de Deus, ao Evangelho. Paulo diz que este é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos capítulo 1, versículo de número 16. A fonte é proveniente do Espírito Santo e não deve ser nunca baseado por homem ou alguma instituição. A Bíblia diz: não se estribe no seu próprio conhecimento. Jesus nos diz em Lucas capítulo 10, versículo de número 19, eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esse é uma das características dadas por Deus. Portanto, o Senhor nos concede o poder para ensinarmos. A Bíblia, especialmente no Novo Testamento, ela oferece muitas perspectivas. O que significa ser um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo? Uma das funções mais destacadas de um discípulo é a capacidade e o mandato de ensinar. O mandato de ensinar. Nós podemos relacionar aqui os chamados que Deus deu aos seus discípulos. A grande comissão. Jesus disse aos seus discípulos: portanto, vão, façam discípulos e todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei convosco até o final dos tempos. Aqui é um mandato para ensinar explicitamente aquilo que está ligado ao ato de fazer discípulos. Ensinando também, por exemplo, após lavar os pés dos seus discípulos, Jesus disse: olha, eu lhes dei o exemplo e vocês devem fazer como eu fiz. Ser um discípulo verdadeiro não é apenas ensinar com palavras, mas através de atos e ações que invocam a verdadeira conversão e capacidade de um discípulo de Cristo. Também é necessário como característica sabedoria. Um discípulo de Cristo precisa revelar a sabedoria. A Bíblia diz em Colossenses: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine, aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria. Como discípulos, nós somos encorajados a mergulhar profundamente nas Escrituras e ensinar exatamente toda a sabedoria e entendimento que o Senhor tem nos dado. Um discípulo verdadeiro tem compromisso com a verdade. Um discípulo autêntico ensina com base das Escrituras e não por opiniões pessoais ou algumas tradições. Além disso, ele possui uma paixão, assim como Jesus ensinou com zelo e paixão. Um genuíno discípulo de Cristo precisa ter um desejo, um ímpeto ardente para compartilhar as boas novas da palavra de Deus e do Evangelho. Ele precisa ter características de humildade. Em várias ocasiões, Jesus enfatizou isso, a importância da humildade. Um discípulo verdadeiro ensina a partir de um lugar de humildade, reconhecendo que ele ou ela produz também um aprendiz. Precisa ter empatia, um discípulo de Cristo, compreensão. Jesus ensinava muitas vezes usando parábolas que eram relevantes e compreensíveis, tanto para as pessoas que ouviam ali, elitizadas, como também para os mais simples. Da mesma forma, um discípulo eficaz ensina com empatia, considerando as necessidades, o contexto de cada um dos seus ouvintes. Nós aprendemos também, no 3.2, sobre o poder para liderar. Aqui nós observamos que parece que Gaio era um servo de Deus que se destacava na igreja, o local onde ele exercia suas funções e tinha sua conduta. Apesar
de ter alcançado tal patamar foi diferente da postura de Diótrefes, que se achava autossuficiente. Gaio mantinha sua vida na submissão e o coração de servo sem permitir que a vaidade pudesse dominá-lo, procedendo de forma fiel em tudo. As lideranças que se inspiram em Jesus acabam construindo relacionamento com base neste amor, neste respeito. Os discípulos que verdadeiramente vivem isso. No entanto, Diótrefes era desrespeitoso em relação tanto ao seu líder, João, quanto à tratativa para com os seus pares. Isso nos implica dizer que o verdadeiro discípulo reconhece as suas limitações. Não é soberbo diante das virtudes, busca respeitar as autoridades que Deus instituiu. Reconhece, submete o seu chamado a viver uma humildade. E isso é muito bom, porque aonde há arrogância, há falta de humildade. E todos que exercem o poder e que não exerce com limites, não é e não pode ser considerado um poder legítimo diante de Deus, porquanto todos aqueles que recebem de Deus, quanto mais é dado, mais assim será cobrado. Quanto mais Deus está lhe concedendo, isso significa mais submisso a Jesus, que é o cabeça da igreja, você fica. Colossenses capítulo 1, versículo de número 18 nos diz isso. Então, ser discípulo de Cristo é negar a si mesmo, é libertar-se deste ego. O 3.3 nos ensina poder para servir. Gaio servia aos irmãos, aos hospedá-los em sua casa, mesmo sem, às vezes, conhecê-lo. Isso é uma marca de um servo fiel ao seu chamado. Ministério é serviço, não ser visto. Diótrefes buscava o poder humano, fama, status, em busca de suas próprias vontades e desejos. Não tinha limites para isso. No coração do homem carnal existe anseio de ser grande às vezes, de ser reconhecido e até afamado. Para quem trabalha na obra de Deus, isso torna-se um grande perigo. O carnal não compreende as coisas do Espírito, porque parece loucura o poder para servir à luz da Bíblia. Jesus é como um servo. Frequentemente, nós observamos isso e fazemos a referência dele. Como servo, ele foi um servo sofredor. E ele afirmou, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Nos invoca a dizermos que a liderança de Jesus foi uma liderança servil. Jesus redefiniu o segredo de liderança quando ele lavou os pés dos seus discípulos. Um ato de humildade e de serviço. Ele ensinou que, no reino de Deus, os maiores são aqueles que servem os menores. Deus nos deu dons. Em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo nos fala sobre esses dons. Dons espirituais dados pelo Espírito Santo. Esses dons são a capacidade que Deus nos concede. Não capacidades só para sermos super-homens, como é deduzido nos dias atuais, mas são capacidades especiais concedidas a crentes para servir a comunidade de fé, a edificar o corpo de Cristo. Humildade e serviço. Fala sobre a atitude que Cristo teve em Filipenses capítulo 2. Embora sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, tornou a natureza de servo, tomando-se na forma de cruz e tornando obediente até a morte. Resumo isto. À luz da Bíblia, o poder para servir não vem da posição de autoridade ou prestígio, mas através do amor, da humildade, da disposição de seguir
o exemplo de Jesus. É um chamado para todos os crentes aqui se dedicarem uns aos outros, usando os dons que Deus lhe concedeu para servir e edificar a igreja. E não só a igreja, mas ao mundo. A verdadeira grandeza, de acordo com as Escrituras, é encontrada no serviço sacrificial aos outros. Eu ensinei que o poder humano não subsiste ante aos desafios ministeriais. O poder que devemos buscar com todo o nosso coração é o poder de Deus, derramado pelo Espírito Santo. Este é o poder essencial para ensinar os irmãos a servirem a Igreja de Cristo. Então podemos concluir nesta lição que Deus não se agrada daqueles que andam com soberba, como ocorreu com Diótrefes. Mas quem anda na verdade entende que dela fazem parte a humildade, o serviço, o amor, a submissão, como aconteceu com Gaio e Demétrio. Discípulo, segundo o que diz as Escrituras, são esses que andam em obediência, submissão e, mais do que tudo, glorificando o nome de Jesus Cristo. E assim chegamos ao final deste vídeo. Eu te agradeço por conosco estar. Nós vamos orar com o pastor William Barros, mas eu quero lembrá-los que a próxima lição será sobre o verdadeiro discípulo de Cristo que serve às pessoas e não a si mesmo. Que tenhamos um trimestre muito abençoado, meus irmãos, e que possamos aprender todas as preciosas lições que a cada domingo nós vamos aprender aqui. Senhor, te agradecemos pela aula de hoje e que possamos, ó Deus, de verdade viver a Tua palavra e que a Tua palavra possa moldar o nosso caráter, nosso estilo de vida e que possamos, ó Deus, fazer o mesmo com a nossa família, ser espelhos e referência para que nossos filhos também possam, ó Deus, aprender o mesmo. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula, se Deus quiser, que Deus te abençoe. Boa aula, que Deus te use e que Deus faça a Escola Bíblica Dominical prosperar.